E aí, alunos, tudo bem? Galera da terceira série do ensino médio, convênio A, convênio B, beleza? Aqui quem fala com você é o professor Mauro Souza. Vamos resolver, né, aqueles exercícios de fixação que ficou para você, né, de soluções, né, dos conceitos iniciais e curva de solubilidade. Vamos resolver cada um deles, certo? Vou mostrar aqui o passo a passo. Então vamos lá, vamos começar, certo? Olha, ó, primeira questão diz o seguinte: na preparação de alimentos é comum a dissolução de poucas pitadas de sal de cozinha em uma panela contendo água, para então adicionar-se o alimento em si. Essa dissolução de sal dá para a solução algumas classificações físico-químicas importantes, como vamos classificar a solução. Letra A, solução líquida e molecular. Galera, molecular é uma solução não eletrolítica. Toda vez que tu estiver jogando sal, sal é composto iônico, então é uma solução eletrolítica. Então, vai embora onde tiver molecular. Tudo bem? Então, vamos ver lá. Solução é do tipo sólido líquido e é saturada. Galera, para mim saber se é saturada, insaturada ou supersaturada, ele tem que me fornecer a quantidade de soluto, certo? A quantidade de solvente e o coeficiente de solubilidade, além da sua temperatura. Então ele não me forneceu nada disso. Então eu posso logo descartar saturada e insaturada lá embaixo. Então, eu já descartei a letra A, que ela não é uma solução molecular. Já descartei a letra B, porque eu não sei, ele não me deu absolutamente nada. E descartei a letra E. Agora vamos saber aqui se é letra C ou letra D. Beleza? A letra C diz: a solução conduz a corrente elétrica e é diluída. Letra D, a solução é concentrada e eletrolítica. Vamos agora diferenciar. Gente, pensa comigo o seguinte: vai colocar uma pitada de sal aí numa panela com água, certo? Você vai fazer, vai cozinhar e tal, vai fazer aí, né? Aí olha o que acontece: você tem uma grande quantidade de solvente para pouca quantidade de soluto, ou seja, você vai ter uma concentração? Vai, mas é uma concentração bem baixa. Então essa concentração, beleza, dessa solução que vai ter no final, é uma concentração bem baixa. Então nós dizemos que a solução está mais diluída. Se fosse uma concentração elevada, se fosse saturada, né, ou supersaturada, algo do tipo, nós diríamos que seria uma alta concentração, correto? Vamos ver mais lá para frente, tá? Sobre concentração comum, concentração molar, tá? Então a letra correta aí seria a letra C de gás. A justificativa seria essa, ó: menos soluto e mais solvente, solução mais diluída, certo? E aí, ó, sal é um composto iônico, então a solução é eletrolítica. Então, a afirmativa que você teria que marcar seria a letra C de casa, correto? Letra C de casa. Vamos passar para a próxima? Vamos lá, então. Vamos para a próxima questão. A segunda questão diz o seguinte: a solução aquosa 1, que já está saturada com permanganato de potássio. Olha só como eu já grifei para ti as coisas importantes do texto. Tá tudo em vermelho aí, o que era para você ter destacado. Tá grifado aí para ti. Solução aquosa 1, que já está saturada com permanganato de potássio, fórmula aí, de coloração violeta característica, é usada para a preparação de compressas antissépticas para algumas feridas. Resolve-se adicionar água pura até dobrar o volume. Olha aí, ele vai adicionar mais água até o volume dobrar. Se eu tinha 50 ml, por exemplo, fiquei com 100 ml de solvente. Estou colocando mais água até dobrar o volume. E logo a seguir, adiciona-se mais permanganato. Olha só, galera, mais permanganato. Até que se forme um corpo de fundo no recipiente, obtendo-se a solução 2. Em relação às soluções de permanganato, sabe-se que a concentração da solução 1 é o dobro da 2. B, o precipitado é solubilizado quando se misturam as duas soluções, solução 1 e 2. C, a tonalidade violeta da solução 1 é mais intensa que a tonalidade da violeta da solução 2. D, ambas soluções são ditas moleculares. E E, a concentração da solução 1 é igual à concentração da 2. Gente, vamos descartar logo algumas aqui. Permanganato de potássio é um sal, então é um composto iônico. Então a solução ela é eletrolítica. Então a D vai embora, correto? Vamos agora entender essa situação.
vamos aqui, ó, entender a situação. Vamos lá, vou apagar aqui as alternativas e a gente vai entender a solução. Olha só, vou preparar. Peguei aqui o recipiente, vou colocar o permanganato. Tá aí, ó, coloração violeta. Tudo bem? Tudo bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Nesse mesmo recipiente, eu vou pegar ele, né? Eu já tenho um determinado volume, não é? Agora eu vou adicionar água até que dobre esse volume aí, ó. Dobrou. E eu começo a adicionar mais permanganato, 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 até que fica 100% violeta. Tudo bem? Mais permanganato. Aí o que acontece, galera, depois no decorrer do texto, você forma um corpo de fundo. Gente, se tu forma um corpo de fundo, a solução ela é saturada. Certo? Ou seja, as duas soluções têm a mesma concentração. Por quê? No primeiro caso aqui, ó, vou até marcar aqui para vocês. Nesse primeiro caso, você tinha aqui, ó. Nesse primeiro caso, você tinha um volume, certo? Nesse primeiro caso, você tinha um volume e uma determinada quantidade saturada. Aqui, no segundo caso, o que foi que você fez? O que foi que você fez? Você dobrou a situação, né? Vou até colocar de outra cor aqui para você, tá? Vou colocar aqui verde. O que aconteceu aqui no segundo caso? Hein? No segundo caso, você dobrou, certo? Porém, ficou proporcional porque você começou a adicionar o quê? Mais permanganato, certo? Mais permanganato e, consequentemente, foi pro fundo do recipiente. Você formou aqui, ó, o corpo de fundo, certo? Nessa formação aí do corpo de fundo, você já tem a noção que a solução está saturada, ou seja, nesse volume de solvente, nessa quantidade de solvente, aquilo que tinha que dissolver, dissolveu, correto? Então, ambas vão ter a mesma concentração, certo? Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui essas situações, aqui essas setinhas, aqui bonitinho, vamos lá, e vamos para frente aqui, ó. Então, a resposta correta, apagar isso todo mundo aqui, a resposta correta aqui seria a minha letra, aqui ó, a minha letra E, tá bom? Minha letra E de estou aprovado, tá? Vou colocar aqui a coloração vermelha, tá? Então a letra correta seria a letra E, tá bom, galera? Então essa seria a letra correta, tá? Por que, Mauro, não pode ser a letra B? O precipitado solubilizado quando se misturam as duas soluções, né? Ele está dizendo se você... Na verdade, não, ele não está fazendo duas soluções diferentes. Ele está preparando uma inicial e no mesmo recipiente ele está fazendo uma nova, correto? A tonalidade violeta da solução é mais intensa que nas duas? Não, porque o que tinha que dissolver na primeira, dissolveu tudinho, ficou aquela tonalidade. E o que tinha que dissolver na segunda, dissolveu. O resto, o excesso, foi para o fundo do recipiente. Ficaria mais intenso se tivesse mais concentrado, tá bom? E ali já descartamos o porquê. Letra correta, letra E. Então vamos embora. Vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Vamos lá. Opa! Gente, aqui eu já montei a regra de 3 para ti, ó. Tá certo? Essa questão, ela foi interessante, mas eu vou explicar o porquê que eu já deixei já montado bonitinho para ti. Olha só, vamos fazer passo a passo. O sal de cromato de amônio, correto? É um agente oxidante usado no famoso experimento do vulcão químico. Sua solubilidade sob temperatura de 30 graus Celsius é 40 gramas para 100 gramas de água. Ou seja, você tem 40 gramas, aqui ó, você vai ter 40 gramas de soluto, certo? Aqui, ó, 40 gramas de soluto, bem aqui bonitinho, certo? Em 100 gramas de água. O que é 100 gramas de água? É o que? A massa do solvente. Então, esses 100 gramas de água é a massa do solvente que está aí em azul. Só que olha o que ele pergunta. Admitindo-se que a temperatura mantenha-se constante, em 30 graus, a quantidade aproximada de sal necessária para preparar a solução. Gente, o que é solução? A solução é soluto mais solvente. Então, aqui na segunda, o que você tinha que fazer?
nessa outra situação aqui, ó. Nessa outra situação aqui, você vai, ó, juntar, ó, essas duas massas é o quê? O 100 é a massa do solvente, que é a água, e o 40 é a massa do soluto, que é aí o dicromato de amônio. Tudo bem? Então, ao todo dá 140, não é verdade? É a massa total da solução. Então, a massa de sal aí, que é o dicromato, para 500 gramas de solução, seria quanto? Só fazer a regra de 3. Então, 500 vezes 40 me dá 20.000, dividido por 140 dá exatamente, né, 142,85. Então, a sua letra correta seria aqui, a letra A, correto? Então, essa seria a letra correta e sua. Eu já deixei montadinha a regra de 3 para explicar justamente isso daí para vocês, correto? Então, vamos para frente. Essa aqui, curva de solubilidade, muito boa. Vamos lá. Considere o gráfico de solubilidade de vários sais em água em função da temperatura. Baseando-se no gráfico e nos conhecimentos sobre soluções, é correto afirmar que... Gente, incorreto não cai no Enem. Mas como a gente só está exercitando, então bora fazer aí. Mas incorreta não cai no Enem, porque a gente não pode tendenciar vocês ao erro, correto? Incorreta não vem no Enem, tá? Então vamos lá. Letra A. A solubilidade do sulfato de sério 3, que é o Ce2SO4 3, diminui com o aumento da temperatura. Bora analisar ele no gráfico? Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Tá aí ele. Bora ver a curva dele? Eu vou grifar em vermelho a curva dele também, ó. Olha ali, gente. Percebe que a curva dele, ó, quando aumenta a temperatura, qual é o eixo da solubilidade? O eixo da solubilidade é o eixo vertical. E a temperatura ali você está visualizando é o eixo horizontal. Percebe que com aumento da temperatura, a curva dele, olha, ó, a linha dele, a solubilidade dele vai diminuindo. Então a A está correta, mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Letra B. O sal nitrato de sódio é mais solúvel a 20 graus Celsius. Quem é o nitrato de sódio? Esse cara lá em cima, ó. Tá lá em cima ele, ó, o nitrato de sódio, que eu grifei aí em verde, ó, no círculo, tá bom? Olha só, a 20 graus Celsius, bora analisar, ó. Ixi, muito, olha aí, ó. A 20 graus Celsius ele é o mais solúvel de todos, ó. A 20 graus Celsius solubiliza quase 90, certo? Gramas dele em 100 gramas de água, tá? Letra C. A massa de 80 gramas de nitrato de potássio satura 200 gramas de água a 30 graus Celsius. Gente, bora analisar aqui, ó. O nitrato de potássio, esse cara bem aqui, ó, em roxo. Tudo bem? Vamos ver lá a 30 graus Celsius a curva dele. Ó. A curva dele é essa daí, ó, que está próxima a ele. Nessa. Olha só. A 30 graus Celsius você consegue solubilizar, ó, aqui, ó. Acompanha aí a retinha aí lilás que eu estou desenhando. Olha aí, ó. A 30 graus Celsius você dissolve 40 gramas em 100 gramas. Se tu dobrou a quantidade de solvente, é óbvio que tu dobra também a quantidade de soluto. É diretamente proporcional. Mauro, então se eu tenho 100 gramas de água e eu dissolvo essa temperatura a 40 gramas de determinado sal. Beleza? Se eu tiver 200 gramas de água, eu vou dissolver quanto nessa temperatura? O dobro. Se eu tiver 300 gramas, o triplo. Se eu tiver 400 gramas, você quadruplica e assim sucessivamente. Então também está correto. Por eliminação, só poderia ser a letra D. Mas bora saber por que a letra D está, né, incorreta. Ele fala: o NH4Cl, dissolvendo-se 60 gramas de NH4Cl em 100 gramas de água, a 60 graus Celsius obtém-se uma solução insaturada. Vamos analisar o gráfico. Olha só. Vamos ver aqui, ó. O NH4Cl está bem aqui, ó. Está bem aqui, ó, em azul, certo? Olha aqui, a 70 graus, olha o que acontece. 70 graus e 60, olha aí, ó. Tá saturado. Mauro, por que tá saturado? Lembra que eu falei? Sempre que o ponto bater certinho, temperatura e massa na curva, a solução ela é saturada. Então, seria saturada a 70 graus. Bora saber onde que ela seria insaturada ou supersaturada? Ele tá me dizendo no item aí, ele tá me dizendo aí na alternativa, a 60 graus Celsius. Bora analisar 60 graus Celsius. Olha aí, ó.
a 60 graus Celsius, 60 gramas, passa da curva. Então, se passa da curva, olha aí, ó, um ponto acima da curva. A solução ela é supersaturada. Então, a letra correta aí seria a letra D de dado. Tudo bem? Então, você marcaria a letra D de dado. Vamos prosseguir, então. Certo? Vamos lá. Última questão apenas de conhecimento ambiental, não tinha nada a ver com soluções assim, né, tão fortemente. Mas vamos lá. O uso de usinas termonucleares necessita de uma fonte contínua de resfriamento, normalmente estão localizadas com regiões litorâneas. Gente, envolve soluções porque falar de solubilidade em algumas alternativas, tá? Normalmente são localizadas em regiões litorâneas para facilitar o acesso à água de resfriamento. Contudo, o problema ambiental consiste no retorno dessa água usada para o resfriamento dos reatores ao mar. Esse problema ocorre porque o fluxo de animais pelos encanamentos provoca mortandade de animais e entupimento das tubulações. Gente, usina termonuclear não tem nenhum tipo de problema envolvendo fluxo de animais. A água contaminada somente em caso de acidente, ele não está falando de acidente, certo? A água retorna aquecida. Gente, olha o que ele está falando em todo o tempo. Essa água que vem do mar serve para resfriar o reator. Ou seja, se ela resfria o reator, o que vai acontecer? Ela, consequentemente, aquece. Então, ela volta para o mar, para o rio, para o lago, bem mais quente. Uma temperatura muito mais elevada. Então, isso dificulta o quê? A solubilidade de alguns gases e de alguns nutrientes ali, certo? Naquela região. Então, por isso ocorre, às vezes, mortandade de fauna e flora, dependendo daquele nutriente que tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. Então, olha lá. Letra C. A água retorna aquecida e reduz a solubilidade do oxigênio, causando a morte de peixes e outras espécies. Correto. Correto, correto, correto. Então, a letra correta aí seria a letra C. Não precisa nem ler mais as outras. Letra D. A água que passa pelas tubulações de resfriamento fica contaminada, credo, pelas partículas metálicas. Olha só, ela fica contaminada pelas partículas metálicas. Gente, contaminação é diferente de poluição, viu? É diferente de tu sujar e tu contaminar, correto? Letra E. A água retorna ao meio ambiente mais fria do que entrou. Não, para. Então, letra correta só pode ser a letra C. Então, gente, fica aí a resolução para vocês desses nossos exercícios de fixação. Por favor, vejam a aula que eu mandei para vocês na plataforma, revejam. Para quem não assistiu a aula online, veja ela. Para quem já assistiu, veja para revisar. E eu já plotei na plataforma de vocês a aula de tipos de concentração. Concentração comum, concentração molar, certo? Título e percentual. ppm, eu vou ver posteriormente, e depois as relações entre as concentrações, correto? Então, fica aí o nosso abraço. Beleza, galera? Esse vídeo também eu vou plotar no grupo e vou plotar na plataforma de vocês, tá bom? Disponibilizando o link também na plataforma de vocês. Tá bom, galera? Tchau, tchau.